Olá, alunos! Muito bem-vindos à nossa sétima aula da disciplina de instalação e configuração de serviços de redes. Hoje falaremos sobre os servidores DNS. Como objetivos, esperamos que ao final dessa aula você consiga entender qual é o papel desse servidor DNS, que você compreenda a estrutura hierárquica que é usada no controle dos domínios mundiais, e que você conheça os principais responsáveis pelo registro de domínios no Brasil, que é o Comitê Gestor de Internet Brasileiro, o CGI.br. Muito bem, o DNS, ou Domain Name System, é um sistema de nome de domínios, cujo objetivo ou cuja função principal é manter uma relação de associação entre um endereço de domínio e um número IP. Vamos fazer uma analogia para que isso fique mais fácil de ser entendido. Imagine, então, o CPF de uma pessoa. Você já pensou se nós nos tratássemos através desses números, né? Ao invés de usarmos nomes, nós usássemos números, né? Então, ao invés de eu me apresentar como Alex Dias, eu me apresentaria como meu CPF, e vocês a mesma coisa. Bom, para o usuário isso seria um caos, né? Para nós é muito mais fácil trabalhar com nomes desse estilo, João Silva. Mas qual desses aí seria o mais indicado? Bom, já disse, para o usuário o nome é mais fácil, isso vem à mente dele, a memorização é muito mais fácil. Já para a Receita Federal, este número aqui é mais significativo, porque ele é único. Então, na internet acontece uma coisa mais ou menos semelhante. Para o usuário é mais fácil ele decorar o nome www alguma coisa, e para a internet, o número é mais fácil de ser registrado dentro de um pacote, porque ele tem tamanho fixo. Já o nome não tem tamanho fixo, é um tamanho variável. Temos domínios menores, domínios maiores. Já os IPs, ou os endereços associados, eles têm o tamanho de 32 bits, ou então agora com a versão IPv6 de 128 bits. Mas o importante é que são fixos. Muito bem, então como função básica do DNS, nós temos aqui um servidor que vai fazer a tradução entre IPs e nomes de domínio. Dado um nome de domínio, o servidor retorna o IP, e vice-versa, dado um IP, o servidor retorna esse nome de domínio. Bom, vamos pensar aqui então, onde será que está esse servidor? Né? O servidor deve ser enorme, porque ele tem que conter todos os nomes de domínio do mundo inteiro, associados a todos os IPs do mundo inteiro. Né? Imagina que fosse assim. Quantos domínios nós teríamos espalhados aí pelo mundo? Né? Que tamanho tem que ser esse servidor para que isso aconteça aí de uma forma centralizada, né? No nosso modelo centralizado. Bom, quando a internet começou, era assim mesmo que funcionava, mas na verdade nós tínhamos 16 servidores apenas no início da internet. Então era muito fácil manter um arquivo contendo uma tabela, do lado esquerdo, na primeira coluna da tabela, os IPs, e do lado direito, na segunda coluna da tabela, nós teríamos os nomes associados. Bom, derivado dessa história aí da internet, nós ainda temos um arquivo chamado arquivo hosts. Né? Você pode localizar aí no seu computador, na ferramenta de busca, você vai ver que tem um arquivo no seu computador chamado de hosts. Esse arquivo ainda contém essa tabela, onde nós temos à esquerda o número IP e à direita o nome de domínio. Se fosse possível, nós temos a informação de todos os domínios do mundo e conseguíssemos colocar dentro deste arquivo, nós não precisaríamos do DNS. Né? O DNS não teria sentido. Né? Mas imagina, né, quantos sites são criados a cada minuto. Né? No momento que nós estamos fazendo essa apresentação aí, sei lá, milhares de sites estão sendo criados. Então o nosso arquivinho teria que ser atualizado o tempo todo. Então essa história de modelo centralizado, ela não funciona no caso do DNS. Nós precisamos de um modelo hierárquico. No modelo hierárquico, o que acontece é o seguinte: esses sites ou esses domínios que são espalhados aí pelo mundo, eles recebem, ou eles são contidos dentro de servidores que também são distribuídos ou espalhados aí pelo mundo. Partindo de um servidor raiz,
No mundo são 13 servidores desse tipo. No próximo slide eu devo mostrar isso para vocês. Nós temos aí os diversos tipos de domínio, o .com, o .net, o famoso .country, que é relativo a cada país. Então, o .country aqui, por exemplo, no nosso caso no Brasil é o .br, na Inglaterra é o .uk, o JP é utilizado no Japão, enfim. Cada país tem o seu domínio próprio, o seu as últimas letrinhas aí que referem-se àquele país. Nós chamamos isso aqui de Top Level Domain, o TLD. E cada país, então, é responsável por redistribuir os endereços IPs associados aos nomes, dependendo do tipo de site, do tipo de domínio. Por exemplo, aqui, .com.br, .org.br. Então, no nosso caso, o CGI.br, que é o Comitê Gestor de Internet Brasileira, centralizado na cidade de São Paulo, ele é responsável por algumas distribuições de domínio. Olha aqui, o org.br. Por exemplo, nós temos o mac.org.br, que pode ser associado aqui à esquerda. Quem cuida dessa associação não é o servidor principal, o servidor raiz. Quem vai cuidar dessa associação é o nosso .br. Também poderíamos ter aqui, vendas.com.br. Então, quando uma empresa quer contratar um domínio, ela faz o registro desse domínio e passa a utilizar. Daqui para frente, se a empresa quiser ser um provedor de acesso, ou se ela quiser ter um DNS próprio, ela pode continuar escrevendo nomes aqui à esquerda. Por exemplo, uberlandia.vendas.com.br. Quem seria responsável por esse uberlandia.vendas.com.br seria uma empresa nossa aqui, uma empresa local na cidade de Uberlândia, por exemplo. Muito bem. Com relação aos servidores raiz, são os principais servidores do mundo, nós contamos aí com 10 servidores espalhados pelo mundo. O espalhados a gente acha até engraçado falar dessa forma, porque na verdade são 10 servidores que são localizados nos Estados Unidos, e os outros 3 aí sim estão espalhados pelo mundo. 2 deles na Europa, um em Londres, o outro em Estocolmo, e o último deles aqui no Japão. Vamos ver como é que funciona uma consulta DNS para entender um pouquinho deste processo. Bom, antes de começar, vamos pensar no seguinte, olhando aí para a figura. Imagina que, no nosso exemplo, nós estejamos aí no laboratório do IFTM, temos aqui o zeca.iftm.edu.br, querendo fazer um acesso numa máquina do outro lado do mundo, lá em Taiwan, na máquina chamada taishi.xing.ling.tw. Bom, que tipo de acesso pode ser isso? Pode ser um FTP, pode ser um www, serviços que nós já fizemos anteriormente ainda nessa disciplina. Vamos imaginar que seja um www, quero acessar uma página nesse servidor. Para acessar uma página, o usuário ele simplesmente vai digitar no navegador, no browser dele, www, o taishi.xing.ling.tw. É isso que ele vai digitar. O browser é que vai se responsabilizar por fazer essa consulta, todo esse processo que eu vou explicar agora, DNS, para que ele obtenha o IP deste servidor, que aí sim o protocolo HTTP entrará em funcionamento. Então eu preciso conhecer o IP. Esse é o objetivo do DNS. Nós chamamos isso de consulta DNS. Então vamos começar a consulta DNS aqui para entender o que está acontecendo. Então, primeiro o Zeca ele vai consultar o arquivo hosts local dele para ver se ele já não tem na tabela uma informação associada com esse nome taishi.xing.ling.tw e um IP. Olhando aqui nessa tabela, nós vemos que não tem não. Ele tem um www.test.com, mas é só. Bom, se essa informação não está no arquivo hosts local, ela é então repassada primeiro para o DNS local, ou servidor de DNS para o qual o Zeca está associado, ele está registrado. Então, no DNS local, pode acontecer de ter essa informação a respeito do servidor lá de Taiwan. Se tiver, ótimo, o IP é informado para o Zeca e pronto, o Zeca faz o acesso à página www diretamente. Caso o servidor de DNS local não tenha essa informação, a consulta é passada para o servidor de primeiro nível, o TLD. No caso do Brasil, já tinha comentado, é o nosso CGI.br.
o CGI.br pode ter essa informação ou não. Caso ele tenha, novamente, ele repassa essa informação para o DNS local, que repassa para o Zeca e ele acessa a internet. Caso o TLD não tenha informação, ele encaminha esse pedido de consulta para o servidor raiz localizado nos Estados Unidos, que é o que nos atende aqui no Brasil. Bom, o servidor também lá nos Estados Unidos, o servidor raiz, pode ter a informação, mais uma vez, ou pode não ter a informação. Caso ele tenha, ele repassa para o TLD, que repassa para o DNS local e que repassa para o Zeca e o Zeca acessa a internet. Caso ele não tenha, então é a última instância. Caso o servidor raiz do qual nós estamos associados não tenha essa informação, ele sabe quem tem, né? Ele não vai ficar repassando infinitamente aí essa consulta. Se ele não sabe quem é o Taishi Xingling.tw, ele sabe quem sabe. Então, o servidor raiz vai passar essa consulta para o outro servidor raiz, um daqueles 13 servidores, provavelmente o servidor localizado no Japão, está mais próximo ali da Ásia. E esse servidor contacta o TLD lá de Taiwan, que contacta o servidor de autoridades xing.ling.tw. Então esse servidor tem autoridade para escrever nomes aqui à esquerda de xing.ling, e ele vai escrever aqui o Taishi. Esse servidor é o responsável pelo Taishi e contém a informação de qual é o endereço IP desta máquina. Quando esse endereço IP é obtido, ele é levado de volta no sentido contrário aqui, voltando para a raiz, voltando para essa raiz, para o TLD do CGI.br, para o nosso DNS local, até chegar no Zeca, e finalmente o Zeca faz acesso à internet conhecendo esse IP. Bom, para facilitar as consultas futuras de outras pessoas que não o Zeca, ou até mesmo o próprio Zeca queira acessar novamente esse site, esse valor ele é armazenado em cache nesses servidores intermediários. Então, se algum usuário nacional, um usuário brasileiro, quiser fazer acesso ao site lá do taishi.xing.ling, provavelmente o nosso DNS local ou o TLD aqui do CGI.br já vai ter essa informação armazenada em cache. O cache é temporário, mas durante um tempo essa informação vai estar presente lá. Bom, falei bastante aí sobre o Comitê Gestor de Internet Brasileiro. Eu espero que vocês trabalhem bastante com esse site aí no decorrer dessa semana. Então eu vou fazer um acesso aqui para que vocês vejam, né, o que tem lá nesse site, né, de importante. Então eu acessei aqui o www.cgi.br. Bom, o CGI.br, o Comitê Gestor de Internet Brasileiro, é o principal, vou colocar aqui para que vocês vejam um pouco melhor. Então, o Comitê Gestor de Internet do Brasil foi criado pela Portaria Interministerial de 1995, né? E a função básica dele é coordenar as iniciativas de serviço de internet no país. Até então, nós tínhamos uma associação filantrópica, que era a FAPESP, né, a Fundação de Amparo e Pesquisa, localizada também em São Paulo, mas em 1995 nós tínhamos apenas 800 hosts. E com a expansão da internet para milhares de hosts, ter um grupo filantrópico, né, sem fins lucrativos trabalhando com esse serviço ficou inviável. E aí, com esse decreto presidencial, nós passamos a ter alguns grupos de pessoas trabalhando para cuidar da internet brasileira. E o principal deles aí foi o nosso CGI.br, então, que assumiu essa direção. Muito bem, dentro do CGI.br, nós temos diversos braços aí que cuidam de diversas partes aí da internet. Por exemplo, o importante que vocês vão trabalhar aí durante a semana, que é o registro.br. Clicando aqui no registro.br, deixa eu aumentar novamente um pouquinho a tela, nós temos aqui um espaço para consultar um domínio. Olha, deixa eu dar uma olhada aqui no domínio do MEC, vamos ver se temos algumas informações. Então, quando eu quero registrar um domínio, a primeira coisa que eu faço é vir aqui nesse site e verificar se ele já existe. Aqui, ó. Vou tentar ver se o mec.gov.br já está registrado. Nós sabemos que sim. Bom, ele me informou, olha, o domínio mec.gov.br já está registrado. Então, deixa eu ver mais informações sobre ele, então. Clicando aqui em mais informações e no Who is, eu consigo ver quem é o responsável por esse domínio. Olha só, o responsável é a Diretoria de Tecnologia da Informação, né, do Governo Federal. Muito bem. É uma
informação que nós temos aqui no registro de domínio. Seria por aqui que eu conseguiria fazer um registro. Bom, são várias outras funções aqui que vale a pena vocês darem uma olhada aí, né, no site durante a semana. Nós temos aqui, por exemplo, o CERT.br, que é o Centro de Estudos e Resposta de Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil. Então, sempre que ocorre algum problema de spam, de vírus, enfim, esse pessoal aqui está coordenado, né, com as ações para poder tratar esses incidentes, para poder verificar esses incidentes. Temos também aqui o CETIC.br, né, que é o Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e Comunicação. Aqui nós temos várias informações importantes sobre a internet do Brasil e no mundo, né? Vamos olhar aqui, por exemplo, a questão da quantidade de hosts que nós temos no Brasil. Olha só, como eu falava para vocês, em 1995 nós tínhamos apenas 800 hosts. Hoje não, né, em julho de 95 já passou para 11 mil hosts. Ou seja, a FAPESP não ia cuidar dessa quantidade, por isso que surgiu o CGIBR. Hoje, né, então voltando aqui no hoje, a data que eles têm aqui de última atualização dessas informações em 2011, já são 22 milhões de hosts aí no Brasil. E aqui nós podemos acompanhar as evoluções, né, de 95, no ano de 2010, né. Vejamos aqui a posição do Brasil no mundo em relação a essa quantidade de hosts. Em 2010, o Brasil ocupava a 5ª posição, com 19 milhões de hosts, né? Nós começamos lá em 1995, ocupando a 26ª posição. E hoje, em 2011, claro, né? Onde é que nós estamos? Em 2011, o Brasil já ocupa a 4ª posição, com 22 milhões de hosts, quase chegando aqui na Itália com 24 milhões. É provável que, se fizermos uma medição aí até o final do ano, o Brasil já deve ter ultrapassado a Itália, né? Esperamos que sim. Agora, impossível de ultrapassar é os Estados Unidos. Olha, são 474 milhões de hosts. Está muito na frente, inclusive no segundo colocado, que é o Japão. Bom, o que mais de informações nós temos aqui nos indicadores? Nós podemos ver aqui a quantidade de domínios, né? Quantos domínios nós temos aí no Brasil? Saímos de 1996 de 851 sites ou domínios para hoje, em agosto de 2012, 3 milhões e 37 mil domínios diferentes aí no Brasil. Bom, vocês vão trabalhar bastante com esse site aí, né, durante a semana. Eu vou colocar alguns exercícios para que sejam feitos, para que vocês entendam um pouquinho aí do funcionamento da internet brasileira, conheçam aí o nosso CGI.br, as funções dele, enfim. Isso aí vai ser importante para que vocês, enfim, entendam um pouco da internet, como ela funciona, a história, os princípios de evolução, enfim, tudo isso que vai ser importante para esse assunto que é o DNS. Bom, eu me despeço aqui de vocês. A todos uma boa semana e nos encontramos